este Lula, né, do terceiro mandato presidencial, é um Lula, obviamente, muito melhor, com um olhar muito mais amplo, muito mais vasto para os problemas do país. E, em alguns momentos, como hoje, o Lula escorrega em cascas de banana ou o Lula comete erros que são erros pontuais. E há uma capacidade de decuplicar os decibéis desse erro e nós não podemos cair nessa armadilha. E é o que está acontecendo hoje em relação a esses 28 ou 32 segundos, né, da entrevista lá no Rio de Janeiro, em que ele fala do Sérgio Moro. Vejam bem, na entrevista dada ao 247, né, na qual eu estava lá, e como eu sou pernambucano, e nós pernambucanos não temos problema de modéstia, sem modéstia alguma, foi uma entrevista espetacular. Vocês assistiram, acho que todos aqui que acompanham assistiram. Foi uma entrevista de 1 hora e 43 minutos, onde falamos sobre tudo. E em 7 segundos, o Lula falando de algo que vinha à cabeça dele de maneira visceral, como uma reação humana, quando ele era provocado num processo de bullying judicial por procuradores da Lava Jato em Curitiba. Ele reagia humanamente daquela forma, imprecando contra o juiz que o prendeu ilegalmente. 7 segundos em 1 hora e 43 deram aquela repercussão. Hoje, 28 a 32 segundos, numa entrevista que é muito maior, numa entrevista em que o Lula falou corretamente sobre e contra o Roberto Campos Neto e o Banco Central, sobre o processo de reindustrialização do Brasil, o processo de investimento na indústria naval do Brasil, a necessidade de se criar empregos e de se baixar juros para fazer a economia rodar. Ele, inclusive, e de maneira tranquila, não era um Lula raivoso, ele fez a advertência. Eu não vou falar aqui sem prova para não atacar ninguém, mas me parece que, e aí ele fala isso que vem repercutindo. Qual é o erro dele? Ter dado vazão a uma teoria conspiratória. Ele falou aquilo de manhã. O Lula, de manhã cedo, ele faz uma análise de conjuntura com algumas pessoas em torno dele. Então, é possível que uma ou outra dessas pessoas, uma ou outra dessas pessoas, né, estava imbuído da teoria conspiratória na cabeça e deixou que a teoria conspiratória tivesse um veso maior. E aí ele falou aquilo. Mas o Lula deste mandato é o Lula que a Tereza, antes da entrevista que nós fizemos no Palácio do Planalto essa semana, a Tereza pontuou de maneira correta, em off ali. O Lula está muito mais filósofo. O Lula está produzindo quase que um manual de como ser governo por meio das falas que ele vem tendo, que ele vem cometendo nos atos. E ontem no Recife, né, para reabrir esse debate sobre o que é fazer política e dialogar de maneira elevada na política, vamos trazer esse trecho aqui desse discurso do Lula no Recife, no ato, né, do relançamento do programa de aquisição de alimentos, que era um ato majoritariamente de pessoas do PT, de militantes do PT, no estado governado por uma governadora do PSDB, né, e que foi eleita em oposição aos candidatos apoiados pelo PT. A Raquel Lira, a governadora, pouco antes de o Lula fazer esse discurso, tinha sido vaiada num ato no seu próprio estado. Então, vejamos aqui a posição do Lula e como ele falou.
Com a palavra, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de eu falar algumas coisas sérias que eu quero falar, eu vou contar uma pequena história para vocês. Quando eu era pequeno eu ainda sou, quando eu era mais novo, eu ia num estádio de futebol e eu cansava vendo o jogo. Por que eu cansava? Porque eu chutava a bola. O cara errava, eu errava. O cara se machucava, eu me machucava. O cara caía, era como se eu estivesse jogando. Então minha mãe falou, olha, se você vai se machucar sem jogar, é melhor nem ir no campo. E eu parei de ir no campo. Nunca mais me machuquei. Eu agora pensei, puxa vida, é a primeira vez na vida que eu estou ficando cansado de ouvir os outros falarem. Por Deus do céu, aqui nós tivemos discursos maravilhosos. Os companheiros apresentaram todas as propostas que tinha que apresentar. Eu saio daqui tomando um banho de inteligência, um banho de competência, um banho de criatividade, e eu saio daqui muito mais vaidoso, dizendo que valeu a pena ganhar as eleições e voltar a ser presidente da República desse país. Mas eu penso que se vocês olharem para trás, como eu estou olhando, vocês vão perceber que muita gente foi embora. Porque a gente começou um pouco tarde e a gente falou demais. Assinamos o papel como nunca assinamos. Nunca antes na história de Pernambuco um presidente assinou tanto papel de uma só vez aqui. E tantos ministros vieram aqui distribuir recursos para o estado de Pernambuco. Mas de qualquer forma, eu queria dizer para vocês que se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi conviver e aprender a compreender as angústias das pessoas. Eu acho que quando vocês estavam vaiando a governadora, vocês estavam me vaiando. Porque ela não está aqui porque ela quer estar aqui. Ela está aqui porque ela foi convidada por nós. E eu queria dizer para vocês que seria tão importante se as mesmas pessoas que têm liberdade de vaiar a governadora num palco nosso, convidado por nós, poderiam ter vaiado o Bolsonaro durante 4 anos que ele teve na presidência da República. Seria tão mais fácil, seria tão mais bonito, porque nós precisamos a compreender e a conviver até com adversários. O que a gente não pode é aprender a conviver como inimigo. Ou seja, um adversário, eu debato com ele, um adversário eu sento com ele, um adversário eu faço muitas coisas com ele, o inimigo eu não faço. E a diferença que eu quero fazer aqui e agora, para ficar muito claro, é que a governadora pode ser nossa adversária política, mas ela é governadora do estado, ela foi eleita e eu vou respeitar ela como governadora do estado. Aqui virei tantas vezes quanto necessário cuidar dos interesses do povo de Pernambuco pelas mãos delas, pelas mãos do João, pela mão dos outros prefeitos, porque é assim que rege o espírito de tudo que nós construímos na democracia nesse país. Hoje, possivelmente, tenha sido o dia
mais importante para o conjunto da classe trabalhadora que trabalha no campo nesse país. Eu acho que poucas vezes na vida tantos ministros vieram aqui fazer anúncio de coisas importantes para o nosso amanhã. Entretanto, tudo que era anunciado era pequeno diante da necessidade de vaiar a governadora. Que pena, que pena, que pena, e não pode ser assim. Quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente, quando a gente convidar alguém para vir na casa da gente, e esse dono da casa sou eu, pode me vaiar à vontade, mas por favor, respeitem os meus convidados que vieram aqui. Tá aí. Esse é o Lula que tem de ecoar. E não são 7 segundos, como o que pensaram da entrevista do Lula ao 247, né, para fazer a deturpação e a criação de um discurso político que teve veso no esgoto do bolsonarismo, no esgoto das redes sociais deturpadas pelo bolsonarismo. Não são os 28 segundos deturpados de hoje, né, inclusive pela mídia tradicional, porque ali o Lula faz, nessa entrevista que eles estão ecoando e que estão usando de tamborete para doido fazer discurso, como o Sérgio Moro, que está ocupando a mídia tradicional inteira, fazendo discurso a favor dele e contra o Lula. Né? O Lula faz a ressalva, não vou acusar ninguém sem prova, mas faz uma ponderação. Qual foi o erro? E aí foi um erro, né? Dar veso, ouvir, escutar, ficar com aquilo na cabeça da teoria conspiratória que certamente foi passada para ele na análise de conjuntura. Mas esse Lula, que teve a grandeza de fazer esse discurso depois da vaia injusta dada à governadora de Pernambuco no ato, né, do programa, que era um programa de inclusão de agricultura familiar, que vinha na sequência do ato de acordo, um acordo ao qual esteve presente, inclusive, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que foi o fiador jurídico desse acordo entre o governo federal e o estado de Pernambuco para a gestão compartilhada de Fernando de Noronha, né? Esse é o Lula grande. E aí não cabe corte de alguns segundos midiáticos. E muita gente que está nos assistindo aqui não tinha visto, não tinha ouvido esse discurso, não tinha visto esse discurso. Eu sei porque acompanhei aqui no Superchat as pessoas vendo pela primeira vez. É esse Lula sábio desse mandato que tem de ecoar. É o governo sábio, veja bem, agora à noite, no começo da noite, os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Fernando Haddad, da Fazenda, produziram uma foto de oportunidade, né? O Rui Costa foi até o Ministério da Fazenda, se encontrou com o Fernando Haddad, né? E fizeram uma foto, os dois sorridentes, mostrando um entendimento de governo numa ação que existe um inimigo comum colocado aqui. O inimigo comum é o Roberto Campos Neto, sim, o presidente do Banco Central é inimigo do governo e é inimigo do país, é inimigo da retomada do crescimento no país. Então, Daiane, eu acho que a gente tem que ler esse momento com a frieza, a gente tem que esfriar a cabeça em relação às teorias conspiratórias. Eu acho que esse foi o erro central. Eu acho que o presidente Lula podia muito bem e deve voltar a esse leito, podia muito bem ter ficado com a postura do ministro da Justiça, Flávio Dino, que desde ontem disse o seguinte: nós agimos de maneira republicana e a Polícia Federal deste governo é uma Polícia Federal republicana de Estado e que age a favor das instituições. E, Daiane, para encerrar, eu queria que você trouxesse o discurso
então, da governadora, que antecedeu a esse discurso do Lula e que, em razão das vaias, foi um discurso muito forte. Esse trecho de 4 minutos apenas, mas que foi um discurso muito forte, e ela é sobrinha do Fernando Lira, que foi ministro da Justiça e que foi, enquanto parlamentar, um dos maiores tribunos que passaram pela Câmara dos Deputados em todos os tempos. O Fernando Lira, ex-ministro da Justiça do Sarney, seria ministro da Justiça do Tancredo Neves. Coloque, por favor, Daiane. Bora lá. Eu quero me dirigir especialmente às mulheres hoje aqui. A Tereza Leitão, a Priscila Krause, a Janja, as ministras Nízia, Cida. Quando a gente tem uma mulher exercendo um espaço de poder, todas as mulheres estão no poder. E eu quero aqui dizer, presidente Lula, que nós não vivemos um momento fácil em Pernambuco. Estamos há 82 dias do governo de Pernambuco. Muita coisa há de ser feita, mas a principal delas tem a ver com combater a desigualdade e a fome em Pernambuco. Essa fome, ela tem um rosto, minha querida Márcia, é o rosto de uma mulher negra que está na zona rural dos nossos municípios, que está nos morros da região metropolitana. E eu quero dizer que é para vocês que nós estamos aqui enfrentando a dureza de fazer mudança, a dureza de fazer junto, a dureza de chegar à vida dos invisíveis, tantas vezes falado nos microfones, mas muito pouco atingidos por política pública de verdade. Hoje de manhã, eu tive a honra e a alegria de estar no Canal do Jordão, num residencial que em 2008 foi lançado. Urbanização do canal, entrega da moradia. Esse sonho foi sonhado por muita gente. Mas eu quero dizer uma coisa: demoraram 14 anos para que pudesse virar realidade. Esse sonho começou com o senhor lá atrás. E eu tive a honra de poder fazê-lo, torná-lo realidade, junto comigo, na vida de tantas mulheres. Pela manhã, eu conheci Cíntia, como eu conheci Márcia ao longo do meu caminho. Cíntia é mãe de 6 filhos, 4 deles com deficiência. Cíntia morava de aluguel. Cíntia, quando choveu ontem, ela morreu de medo de seus filhos serem atingidos pela chuva. Não dá mais para conviver com a desigualdade como se ela fosse parte do cenário natural da nossa vida. Não é. E eu, com muita tranquilidade, diante de atos justificados pela democracia em que a gente vive, venho aqui dizer ao povo de Pernambuco que eu estarei em cada recanto do nosso estado e que cada política pública, presidente, lançada pelo senhor aqui, será nossa política pública para chegar à vida da população. Nós vamos enfrentar a desigualdade, não com vaias, mas com muito amor. Nós vamos enfrentar a fome, não com vaias, mas com muito trabalho. E minha querida Márcia, meu querido Cláudio, meu querido Daniel, minha querida Rosa, é junto com vocês, com Cícera, com diálogo, com construção coletiva, que a gente vai fazer esse Estado mudar e voltar, dona Graça, a ser líder, não da violência, não da fome e não do desemprego, mas líder do Nordeste brasileiro e referência para o Brasil. Salve a democracia, salve Pernambuco, um beijo no coração de todos e que Deus nos abençoe. Presidente Lula, eu quero dizer ao senhor que eu trabalharei mesmo para aqueles que agora manifestam a expressão de sua vontade e de seu desejo e que estão de costas. Eu vou trabalhar por vocês e para vocês.
Que Deus nos abençoe. Então é isso. Um discurso fortíssimo. Eu inverti aqui, o discurso do Lula foi posterior a esse, e por causa das vaias. As vaias da intolerância. E eu fiz questão de trazer isso aqui, Daiane, né, nesse dia em que há uma distorção, um corte, né, feito de maneira criminosa para fazer pensar que o Lula disse ou quis dizer coisas que ele nem disse e nem quis dizer, né? E aí estão dando uso político a isso. Esse Lula do terceiro mandato é um Lula muito mais curtido, muito melhor e muito mais amplo, muito mais complexo também do que os Lulas do primeiro, do segundo mandato, né? Então, e nós aqui que temos a nossa audiência, né? A média a média para cima, né? De nós que estamos presentes aqui no canal, nós temos uma responsabilidade com um lado, e sempre tivemos posição. Sempre tivemos posição. Nós não podemos deixar barato essa compra de discurso que, nas últimas 24 horas, tomou conta, né, da mídia tradicional, né, com uma deturpação do que está acontecendo. Agora, também não temos direito de errar dando ouvido a teorias conspiratórias, e temos que ter muito cuidado e muita calma na hora de dar curso, né, a essas teorias ou a ponderações um pouco esquisitas do que está acontecendo. E houve um fato. Havia um atentado armado contra agentes públicos e um atentado que estava sendo planejado, né, por uma facção criminosa, o PCC. Isso é inegável, acontecia. Daiane, é isso. Espero que esse conjunto de discursos tenha contribuído para esse raciocínio.